Nós vamos começar hoje também uma série de ministrações no livro de Efésios, tá bom? Efésios capítulo 5. E nós vamos usar esses textos que eu vou estar ministrando para a gente usar como base também para a nossa campanha. A gente precisa orar em cima da palavra. Tudo que a palavra fala, a gente precisa orar em cima da palavra. Deus não responde nada fora da palavra. Deus só responde aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Então às vezes a gente fala assim, eu esperava que Deus fizesse isso. Tem que ver se Deus prometeu na palavra. Deus só faz o que Ele prometeu na palavra. Então nós vamos aproveitar esses textos também, fazer uma série de estudos sobre a plenitude do Espírito Santo. E aí durante a semana a gente vai conversando nas casas de paz, vamos falando também, e vamos incentivando os irmãos a orarem sobre aquilo que nós estamos ministrando. Efésios capítulo 5, vou ler do verso 14 até o verso de número 21. Diz assim a palavra: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Você, eu, somos pessoas cheias do Espírito Santo? No livro de Atos nós vemos que o tempo todo a palavra diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles eram pessoas que tinham a plenitude do Espírito Santo. E nós vamos pensar nessa campanha de 40 dias sobre isso, como sermos cheios do Espírito Santo. Esse livro a carta de Paulo aos Efésios, ela no capítulo 5 aqui, ele está descrevendo como o crente deve caminhar agora em Cristo, porque no capítulo 1, ele fala o que nós temos em Cristo. Capítulo 1 e o capítulo 1 de Efésios, por exemplo, o versículo 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então ele fala que nós temos todas as sortes de bênçãos. Se você estuda o livro de Efésios, ele ali vai descrevendo a nossa eleição, o nosso chamado, somos perdoados, somos amados de Deus, somos comprados pelo sangue de Cristo, somos redimidos. Então no capítulo 1 ele está dizendo para mim e para você quem nós somos em Cristo. Porque muitas vezes nós perdemos essa visão de quem nós somos em Cristo. Somos mais influenciados por aquilo que os outros dizem de nós, por aquilo que alguém disse de nós. Muitos de nós às vezes carregam ainda palavras pesadas, ou de um pai, ou de um marido, ou coisa parecida, e às vezes vamos moldando a nossa vida naquilo que os outros dizem de nós. Mas a Efésios vai construindo no coração daquela igreja quem eles são em Cristo. Capítulo 2, o livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 1, ele vai falar da onde o Senhor nos tirou, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, nos ressuscitou para uma nova vida. Ele vai então descrevendo quem nós somos, o que nós éramos, porque estávamos perdidos, afastados de Deus, e Ele vai construindo o que Cristo fez por nós. Capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 2 ainda, no versículo 6, ele começa a mostrar para nós aonde nós fomos colocados pela obra de Cristo. Capítulo 2, versículo de número 6. Vejamos lá o que diz assim, olha, capítulo 2, versículo 6. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo,
Ele fala quem nós somos, ele fala da nossa ressurreição, e pela fé em Espírito já somos ressuscitados com Cristo. O nosso corpo será ressuscitado no último dia, mas já somos ressuscitados com Cristo, e ele nos colocou juntamente com Cristo assentados nos lugares celestiais. Ele está falando de uma posição. A igreja e o crente em Cristo, ele está numa posição. Ele está assentado pela fé juntamente com Cristo. No capítulo 3 ele vai descrevendo o papel da igreja, o mistério da igreja, como agora Cristo faz de Israel e da igreja um só, e fala do mistério da igreja, e fala do ministério da igreja. Por exemplo, capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Que Deus tem um propósito para a igreja. Ele salva a igreja, ele ressuscita a igreja, ele dá uma autoridade para a igreja, e agora a igreja precisa anunciar a todo mundo e ao cosmos a multiforme sabedoria de Deus. Então agora ele fala quem ele é, aonde nós estamos, capítulo 3, onde estamos, e a partir do capítulo 4 ele começa a falar como nós devemos andar. Ou seja, como deve ser o caminhar do cristão. E chega no capítulo 5 exatamente sobre isso. Como devemos andar. Nós não devemos andar mais na mesma forma que andávamos, e nós temos um caminho para andar. E no capítulo 5 nós vamos ver assim, que ele diz assim, por exemplo, no versículo 2: andai em amor, andai em amor. E várias vezes vai falar dessa ideia de um novo caminhar. A nova criatura de Deus, ela tem um novo caminhar. Ele tem um novo propósito. E quando chega no capítulo 6 de Efésios, vocês conhecem muito bem aquele texto que todo mundo sabe, ele fala, nós temos uma batalha para ser travada. Nesse capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então ele fala quem nós somos, aonde estamos, o poder que Cristo colocou em nossas vidas, a autoridade que nos deu, como nós devemos caminhar de uma forma que agrada a Deus, porque nós temos lutas para enfrentar, e as nossas batalhas não são contra o homem, não são contra as pessoas, mas contra principados e potestades. Eu volto então aqui no capítulo 5, que eu li para vocês. Ele vai falar então nesse capítulo 5, dizendo assim, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai falar de um caminho pleno que devemos caminhar no Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 1, por exemplo, ele nos dá uma direção de como devemos caminhar. 5:1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Veja, ele está dizendo, vocês em Cristo são colocados dessa forma, agora vocês imitem a Deus. A palavra aqui do grego imitar é mimitai, quase a mesma ideia de alguém que imita o outro, mas é mais profunda. Significa que o verbo significa tornar-se aquilo para o qual você foi comprado. Tornar-se aquilo é tornar-se como um filho de Deus, que na medida que nós caminhamos na obediência, o Espírito Santo nos está conformando à imagem do próprio Filho. Deus então quer que a gente ande de uma forma que o agrade, e nós temos que olhar para Deus, olhar para Cristo e andarmos imitando a Cristo. O nosso alvo, os nossos olhos precisam estar em Cristo, e é Cristo que nos mostra Deus. Ninguém pode ver o Pai senão pelo Filho. Então eu preciso ver como o Filho caminha, como o Filho pensa, como o Filho de Deus age, porque eu pelo Espírito estou sendo conformado à imagem do Filho de Deus. É maravilhoso isso ou não? Evangelho é isso. É uma obra de Deus em nos tornar diariamente parecidos, ou nos tornar semelhantes ao seu Filho, porque na eternidade nós seremos também filhos de Deus pleno, e seremos como Ele é, o Filho. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que é essa mesma ideia que Paulo trabalha. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E nos diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. No que estamos sendo conformados diariamente? Na sua própria imagem. Aquela imagem perdida por causa do pecado, agora Cristo, o Espírito Santo, está nos moldando à imagem do seu Filho, na jornada. Nós temos então imitar a Deus, para que o Espírito Santo opere essa transformação diária em nossas vidas. Irmãos, então vejam, o plano que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. É muito maior do que frequentar apenas uma igreja, do que dizer uns améns, uns aleluias. É muito maior do que ter alguém que vai nos ajudar em nossas lutas. Ele está nos conformando à imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29 também diz: aquele que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Paulo está dizendo aqui para aquela igreja, no capítulo 5, vocês devem andar dessa forma. E a primeira referência que ele nos fala, como Cristo andava, ele diz assim no versículo 2: andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós. Então quem não anda em amor, e quem não ama, e às vezes as pessoas não amam os próprios filhos, ou os pais, ou não ama a própria família, quem não ama não conhece a Deus, porque a obra de Deus é nos ensinar a amar, porque no amor que Deus se manifesta. Veja aqui no capítulo 5 também, que ele vai usar aqui, irmãos, eu estou fazendo um estudo e uma mensagem ao mesmo tempo, tá? Ele vai usar aqui alguns nãos. Dá uma olhada, por exemplo, capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer assim, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios. Versículo também 17, por essa razão não vos torneis insensatos. Versículo 18, e não vos embriagueis com vinho. Ou seja, em vários momentos o Senhor vai dizer não. Até falei no Lar de Paz um pouco sobre isso. O não de Deus é para o nosso benefício. O não de Deus é um alerta. Ele tem um alvo para as nossas vidas, ele tem um propósito para as nossas vidas. E quando nós vamos caminhando fora desse alvo, ele vai dizer não. Não é por aqui. Os não de Deus, eles são proteção para as nossas vidas. O não de Deus são cercas para as nossas vidas. Como os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, e todos aqueles nãos. Não é que nós temos um Deus do não. Nós temos um Deus que cuida, um Deus que protege, porque Ele sabe que se Ele nos deixar à vontade, a nossa própria sorte, nós vamos morrer, nós vamos ser condenados. Então Ele coloca os seus nãos. O salmista, por exemplo, no Salmo 139, veja lá, Salmo 139, versículo de número 5, ele fala assim: tu me cercas por detrás e por diante. E a palavra, e também, continuando lá, e sobre mim põe a tua mão. Só o verso 5. É um Deus que cerca, é um Deus que cuida, é um Deus que protege. E sempre foi assim. As leis que Deus colocava, sempre os nãos de Deus era para o benefício do povo. Quando Deus, por exemplo, proibia certo alimento para Israel, não é porque Deus gostaria que eles não experimentassem coisas boas, é porque aquilo poderia provocar entre eles uma mortandade. Eles não comiam carne de porco naquele tempo, porque não havia a modernidade, essa coisa que nós temos hoje, e se eles comessem, seriam contaminados e morreriam. Então todas as leis de Deus, todas as leis cerimoniais de Deus eram proteção de Deus para nos cuidar. Quando o Senhor fala que a gente às vezes tem que ficar de jejum, isso é proteção de Deus. Hoje eu vi uma matéria, já conheço um pouco sobre isso, né? Um cientista japonês falando sobre
a autofagia. Acho que vocês conhecem a autofagia. A autofagia é quando você fica sem comer por um tempo, então o corpo vai buscar dentro dele aquilo, ele vai entender, não está tendo comida aqui dentro, e ele vai começar a comer o próprio corpo, ele vai comer células mortas, ele vai comer primeiro os lixos que estão dentro da gente. Então o judeu era orientado a fazer jejum, porque também Deus trazia saúde para eles, porque era um povo que, quando se fazia jejum, eles eram curados, as próprias células iam comendo as células ruins. Isso é autofagia. Nos Estados Unidos, os cientistas abriram uma pessoa para um cadáver, né? E se descobriu que em alguns cadáveres tem comida de 2 anos atrás. 2 anos estragado. Então, quando o Senhor dizia para o povo, não faça isso, não coma aquilo, aquilo era o cuidado de Deus. Por isso que o apóstolo vai dizer aqui, olha, versículo 15, vocês não devem viver como nécios, mas como sábios, porque Deus tem algo maravilhoso para vocês. Vocês, por essa razão, não vos tornei insensatos. Ele vai dizer, não ficam se embriagando. Ele vai mostrando os nãos, porque ele tem os sims dele na palavra, ele tem as respostas deles para as nossas vidas. Então Deus quer nos levar a uma coisa maravilhosa. E aí eu chego ao contexto que eu quero falar. Deus quer que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo não é para um ou para outro. Atos 2 diz assim, que eles todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, as línguas pousaram sobre cada um deles, todos, e ali não eram homens especiais, eram pessoas miseráveis como eu e você, e o Senhor tem para nós a plenitude do Espírito. Então Paulo está dizendo assim, a igreja, não se embriague com vinho, nisso só há dissolução, isso não leva a nada, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui ele usa uma expressão que é quase que algo meio complicado para entender. Ele faz um paralelo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando em Atos 2 a igreja foi visitada pelo Espírito Santo, veja lá em Atos capítulo 2, depois que eles começaram a falar em outras línguas e tudo aquilo que o Espírito estava fazendo, algumas pessoas disseram o quê? Que eles estão embriagados. Vamos dar uma olhada, Atos capítulo 2, vou achar rapidamente aqui, Atos capítulo 2, vamos lá, versículo de número versículo de 12 em diante. Todos atônicos, perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer isso. Outros porém zombavam, dizia, estão embriagados, porque a alegria era tão grande que pareciam que estavam embriagados. Porque o vinho tem essa ideia de trazer uma falsa alegria. As pessoas cantam, celebram, as pessoas estão naquele momento, depois passa, né? E assim também estava a igreja. E Pedro se levanta, capítulo 2 de Atos, versículo 14. Então Pedro se levanta com os 11 e ergue a voz, advertindo-os nesse tempo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai na minha palavra. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. E ele vai descrevendo então que eles não estão embriagados, eles estão tomados pelo poder de Deus, eles estão cheios de alegria, eles estão cheios de poder, que aquilo se confundia como se fosse uma cerimônia que havia naquele tempo, e todos ficavam dançando, embriagados, porque o poder de Deus havia descido sobre eles. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo usa uma expressão, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Há uma controvérsia aqui no grego, porque alguns teólogos dizem que aqui a voz do verbo é passiva, deixe ser enchido pelo Espírito Santo. Tanto faz se você se enche do Espírito, ou se você se abre para o enchimento do Espírito, ou como se você se deixa ser enchido pelo Espírito. Quando você vai pegar o copo de vinho lá, o copo, quando as pessoas vêm aqui nesse bar aqui e enchem a cara, eles estão numa atitude, eles estão proativamente fazendo isso.
Da mesma forma, se nós queremos ser cheios do Espírito, a gente precisa buscar também isso. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Nós temos que pedir para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Eu gostaria de terminar essa campanha vendo vários irmãos aí entendendo e buscando esse preenchimento do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, a palavra cheio, ela vem da ideia de plenitude. Plenitude, aqui no livro de Efésios, várias vezes vai aparecer a palavra plenitude. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 17. Vamos dar uma olhada? Efésios 1, 17, aparece essa palavra de ser pleno. Efésios 1, 17. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Pleno, mesma palavra, plenitude. Capítulo de número 3 aí do livro de Efésios, capítulo 3, capítulo 3, verso 19, olha o que diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, do que, irmãos? De toda a plenitude de Deus. Deus não tem para nós nada mais do que plenitude. Se nós andamos esvaziados, se nós andamos vazios, é por causa da nossa miséria. Mas Deus tem para nós a plenitude. E a plenitude, já expliquei algumas vezes para os irmãos aqui, o termo grego de plenitude é pleirona. Pleirona é tirado daquela situação das embarcações, dos navios. Era uma palavra que os marinheiros usavam. Quando um navio estava no porto e eles carregavam o navio, e o navio não podia mais carregar aquela carga, porque já estava com a carga total, a carga cheia, então os marinheiros gritavam: pleirona, pleirona, e se parava de encher o navio. Da mesma forma, aqui Paulo está usando essa expressão de que não é que em mim cabe tudo de Deus, ou que eu posso ser pleno de Deus, no sentido de que Deus cabe dentro de mim, porque Deus é muito maior e Deus é imensurável. Mas ele está dizendo assim, que tudo que Deus tem para nós, Ele quer que sejamos cheios. Todos os dons que Ele nos deu, Ele quer que tenhamos. Toda a graça que Ele dispensou naquela obra da cruz, Ele quer que eu e você experimentemos. É isso que ele está dizendo. Eles têm uma carga para colocar em cada um de nós. Às vezes nós ouvimos a história de Spurgeon, a história de Phoenix, ou a história de Moody, a história desses homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo e fizeram obras maravilhosas, e pensamos assim: é só para eles, ou para o pastor. E esquecemos que a plenitude do Espírito é para toda a igreja. Deus quer te encher do seu Espírito. Deus quer te encher do seu Espírito. E quando o Espírito dele nos enche, irmãos, aí as coisas mudam. Porque aí não cabe outras coisas. O problema é que a gente está cheio de nós mesmos. Nós estamos cheios das nossas opiniões. Até mesmo religiosamente, a gente fala: eu fui criado assim, eu acho isso. O que eu acho e o que você acha não vale nada. Ou vale? O que vale é o que a palavra de Deus diz. Eu acho que isso aqui, eu acho que alguém que foi tomado pelo Espírito Santo curou pessoas, eu acho que tudo isso é mentira. Você acha, mas a Bíblia diz que isso é verdade. Ou seja, Deus tem para nós algo muito maior. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem uma vida diferente para nos dar. Nós vivemos as nossas misérias, nas nossas fraquezas por causa dos nossos pecados, mas Deus tem mais para dar. Ou não tem? Deus quer nos encher do seu Espírito. E aí Paulo diz assim: não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como ficar cheio do Espírito? Como eu entendo isso? Como eu procuro isso? Veja, primeiramente, antes de a gente entrar nesses temas que eu vou trabalhar com os irmãos, é necessário entender o seguinte. Primeiramente, nem todos, somente os crentes genuínos têm esse desejo no coração. Irmãos,
A gente tem que começar a desmistificar algumas coisas que a pessoa diz assim: eu sou crente, mas não gosto de ir na igreja, eu sou crente, mas não gosto de ler a palavra, eu sou crente, mas não oro. Aonde está escrito isso? O crente, ele tem sede de Deus. O crente, ele gosta de orar, ele precisa aprender a orar, mas ele gosta de orar, ele gosta de estar no meio da comunidade. Hoje em dia nós temos dificuldade que as pessoas não têm dificuldade na igreja. O crente gosta, irmãos, porque isso é natureza, é inclinação da natureza. Eu preciso gostar das Escrituras, e eu preciso também querer aquilo que Deus diz que eu tenho. Porque se eu não tenho desejo algum de adorar, se eu não tenho desejo algum de orar, se eu não tenho desejo algum de ler a palavra, se eu não estou nem um pouco interessado com esse negócio de ser cheio do Espírito, eu quero mais tocar a minha vida, a gente precisa fazer uma revisão em nossas vidas. Porque o nascido de Deus, ele tem esse desejo no coração, embora ele tenha fraquezas. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles precisam deixar o passado e eles precisam agora buscar coisas maiores. E o Senhor está falando aqui de algo maravilhoso, de que eu e você, apesar das nossas misérias, podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos ter gozo em adorar, podemos ter motivação para estar nas reuniões do corpo de Cristo e não sermos muitas vezes, como acontece às vezes conosco, sermos arrastados, sermos levados arrastados. Não, o gozo, quando a igreja está avivada, e avivamento é isso, é vida de Deus plena no corpo de Cristo, então há gozo, alegria, há busca, há entusiasmo pela obra de Deus. É isso que Deus tem para você.